Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal Fala Sério Pastor. Olha, estamos na nossa corrida aí pelos 100 mil inscritos, então se você chegou aqui no canal e ainda não é inscrito, já se inscreve logo aí, deixa o seu like, compartilha com seus amigos e diz, olha, se inscreve no canal Fala Sério Pastor, porque nós vamos chegar aí aos 100 mil inscritos em breve. Então, você vai junto comigo aí nesta parceria, aprendendo e multiplicando as bênçãos aí para outras pessoas também. Você pode encaminhar sua pergunta para mim, é só enviar para o meu Instagram que está aparecendo aí embaixo, envia um videozinho e eu vou ter o privilégio de colocar você aqui para participar comigo. Olha, hoje nós temos uma pergunta muito interessante, nós vamos falar sobre a união hipostática do Logos. Que é isso? Fica com a gente, eu tenho certeza que você vai gostar do vídeo de hoje. Boa noite, meu nome é Giovanni, sou da cidade de Alexandria, Goiás. A minha pergunta é sobre Jesus. Ele agiu como homem em todo o tempo, até a morte, como ele falou no texto, não faça a minha vontade, mas a vontade tua, referindo-se ao Pai. Ele morre como homem, ressuscita como homem e adquire a divindade novamente após os 40 dias, como Atos relata, ou ele, após ressurreto, ele já adquire, naquele momento que ele disse a Maria Madalena, não me toques, não me des, que ainda não subiu ao Pai. Então, quando ele sobe ao Pai, ele adquire a divindade novamente e sabe que o seu sacrifício foi aceito, ou só depois dos 40 dias? Essa é a minha pergunta. Fala sério, pastor. Muito obrigado, Giovanni, por sua pergunta. Esta é uma pergunta muito interessante, ela é profunda demais, porque tem que ver com a união hipostática do Logos. E o que é isso, pastor? Que palavras são essas? A hipóstase tem que ver com metafísica, mas eu vou tentar trazer uma explicação simples para um tema tão profundo como este, tá? A união hipostática do Logos, esse é um termo técnico usado pela teologia para descrever a união que existiu entre a divindade de Cristo e a sua humanidade em uma hipóstase, ou seja, em uma substância. Então, nós, cristãos, não dissociamos a divindade de Cristo de sua humanidade. Nós não acreditamos que Cristo abandonou a sua divindade, ou seja, que ele perdeu a sua divindade no momento em que ele se tornou humano. Esta não é a nossa visão, ok? Cristo velou a sua divindade. Há uma expressão que é usada no livro de Colossenses e diz que Cristo esvaziou-se a si mesmo e foi assumindo a forma humana e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo encarnou-se, mas no momento da encarnação, Cristo não perde a sua divindade. Está ali um ser que é 100% homem e 100% divino. As duas naturezas estavam fundidas em um só ser, chamado Jesus Cristo. Não é simples de entender este assunto. Como que a humanidade recebeu a divindade e simplesmente a humanidade não desapareceu? Não é? Como foi que Cristo conseguiu velar por 33 anos ali a sua divindade sem que os seres humanos não perecessem diante da sua glória? E nós não adentramos este assunto de maneira profunda. E por quê? Na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, e o verso 16 diz assim: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. A encarnação de Cristo é um mistério. O mistério da encarnação. Nós não conseguimos compreender
todos os detalhes. Como que pode ele ser 100% homem e 100% Deus ao mesmo tempo? Então, de fato, excelência, não houve este momento em que Jesus ele perdeu a sua divindade, aí ele ficou aqui como homem, e aí de repente ele ressuscita, ou quando ele chega lá e diz, agora deixa eu pegar de volta aqui, aí colocou a divindade de volta. Não, ele nunca perdeu a sua divindade. Ele nunca deixou de ser divino. Ele velou a sua divindade, ele esvaziou-se, mas estava ali um ser que era 100% homem e 100% Deus. Agora, eu entendi a sua pergunta e você de fato quer saber o momento em que Cristo deixou de velar. Seria isso, a sua divindade? E acredito eu que no momento em que Cristo retorna aos céus, ele já retorna ali após a sua ressurreição, usufruindo então ou fazendo uso da sua divindade. Veja, nós não temos como ir ao espaço sideral e sem equipamentos necessários, equipamentos importantes, né, para a respiração, porque lá não tem oxigênio, e também uma roupa apropriada, porque lá fora o corpo dele seria desintegrado. Então, Cristo ele sobe ali, depois, né, da sua ressurreição, ele sobe e ele vai até os céus, naturalmente fazendo uso da sua divindade, é recebido lá em cima pelos anjos que o recebem em louvores e adoração. É válido ressaltar também que Cristo ressuscitou pelo seu próprio poder. Nós entendemos que a divindade estava ali no processo da ressurreição de Cristo, e quando eu falo a divindade, eu me refiro ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, e você vai perceber pela palavra de Deus que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo. O Pai, quando o anjo chega, diz, Cristo, teu Pai, te chama, mas o próprio Cristo diz, eu dou a minha vida e eu torno a tomá-la. Então, é bem interessante. Há um texto onde Ellen White ela diz que Cristo ressuscitou pela vida que havia nele mesmo, ou seja, pela sua própria divindade, pelo seu próprio poder. Então, nós não temos assim, de maneira clara, a Bíblia dizendo assim, a partir desse dia, a partir desse momento, a partir dessa hora, ele passou a usar a sua divindade. Mas nós sabemos que após a ressurreição de Cristo, ele já ressuscita ali como um ser glorioso, tanto que você vai perceber Cristo aparecendo aos discípulos no caminho de Emaús, de repente ele desaparece na frente deles e já vai aparecer em um outro local. Os discípulos estão fechados ali num contexto de medo dos romanos, de repente Jesus aparece no meio deles, e Cristo nunca fez uso antes da sua divindade para benefício próprio. Então Cristo sempre fazia os seus milagres para ajudar o próximo, mas em próprio benefício Cristo nunca fez uso. Após a sua ressurreição, entretanto, você vai perceber por diversas vezes Cristo ali demonstrando claramente que ele era divino, um ser poderoso. Então, nós não temos uma data específica, mas entendemos que Cristo já ressuscitou no momento de sua ressurreição, já glorificado. Tá? Mas aí você pode perguntar assim, mas pastor, se Cristo ressuscitou e ele já estava fazendo uso de sua divindade, então por que as pessoas não morreram com a glória de Deus? E aí entra num outro aspecto que diz respeito à imanência e à transcendência de Deus. E isso acontece ao longo de toda a Bíblia. No Antigo Testamento, por exemplo, 3 seres vêm visitar Abraão, um deles era o Senhor, e a palavra de Deus usa o termo tetragrama ali, Adonai, né? Jeová, o próprio Deus estava ali. 2 anjos seguem para Sodoma e Gomorra para destruir, e o Senhor permanece ali com Abraão. E por que Abraão não foi fulminado com a glória de Deus? Porque Deus não apareceu em glória. Deus velou a sua glória para poder aparecer. Essa é a forma imanente de Deus. Então Deus pode se apresentar de forma imanente ou transcendente. Na sua imanência, Deus ele pode assumir a forma de um anjo, de uma pessoa, e ele vem aqui para conversar com os seres humanos, né? Há muitos relatos no Antigo Testamento em que nós entendemos claramente que era a presença do próprio Deus ali, muito possivelmente a segunda pessoa da divindade, o próprio Jesus Cristo, de maneira velada, né? A glória dele velada. Você vai ver o anjo que aparece ali para Josué,
este episódio com Abraão e outras ocasiões, talvez aquele anjo do Senhor que aparece para Manoá e dizendo que haveria ali ele teria um filho, provavelmente foi o próprio Senhor que estava ali. Então, essa é a forma imanente. É possível que Cristo, após a sua ressurreição, nas diversas aparições que ele fez ainda para com os seus discípulos, ele estivesse usando de fato ali da sua imanência, mas Cristo já ressuscita glorificado, já ressuscita com poder e glória e agora já vencedor sobre o pecado, sobre a morte e garantindo direito total aos seres humanos de receberem a salvação que ele confere através da sua morte e ressurreição. Eu espero ter ajudado. Este é um tema realmente muito profundo, difícil e merece a nossa atenção. Que Deus abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.